Imagine viver em uma cidade gigantesca, o centro do mundo na sua época. Mas de repente, uma doença misteriosa começa a se espalhar. Primeiro, algumas pessoas adoecem, depois, centenas. Em pouco tempo, milhares de vidas são perdidas todos os dias. Essa cena não aconteceu em 2020, mas sim no ano 541, em Constantinopla. A praga se alastrou de maneira assustadora, e nos séculos seguintes, essa pandemia ceifaria mais de 30 milhões de vidas. Mas essa não foi a única. Nos últimos 2000 anos, diversas pandemias mudaram completamente o rumo da humanidade. E hoje, você vai conhecer as 5 maiores delas. Se o assunto te interessa, já solta o dedo no like e se inscreve para não esquecer, tá? Aliás, uma dessas pandemias ainda está acontecendo. E não é a Covid. Alguma ideia de qual seja? Escreve aí nos comentários e assista até o final para ver se acertou. No ano 541, em Constantinopla, a maior cidade do mundo da época, começam a surgir casos de uma doença misteriosa. Aos poucos, com um grande fluxo de navios mercantes e a presença de pessoas de todo o mundo, o número de casos aumenta e as pessoas doentes começam a morrer. Meses depois, na primavera do ano seguinte, a cidade de Constantinopla chega ao número de 5.000 mortes por dia. Dali em diante, até o ano de 750, essa doença misteriosa se espalharia por várias partes do mundo, matando mais de 30 milhões de pessoas. Como você pode ver, doenças que se espalham rapidamente pelo mundo não são exclusivas de 2020. Quantas pandemias você acha que já aconteceram no mundo? No vídeo de hoje, eu vou te contar quais foram as 5 maiores pandemias dos últimos 2000 anos em número de mortes. Ou melhor, quais foram as 4 maiores? Porque uma delas ainda está acontecendo. E pasmem, não é a Covid. E aí, tem ideia de qual que é essa doença? Coloca aí nos comentários o que você acha, que no final do vídeo a gente vê se você acertou. E se você gosta de vídeos sobre curiosidades científicas, não esquece de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente vai trazer daqui pra frente. Bom, gente, doenças infecciosas, que são aquelas que uma pessoa pode transmitir para outra, sempre existiram ao longo da história da humanidade. O problema é que elas estão ficando cada vez mais frequentes. E isso não é porque as doenças estão sendo criadas em laboratório, como alguns espalhadores de fake news estão falando por aí. E sim, porque nossas condições de vida atuais facilitam e muito a transmissão dessas doenças. Isso porque para que um vírus possa se espalhar, tem que ter interação humana, que não era comum milhares de anos atrás, quando o ser humano ainda vivia em pequenas populações de caçadores-coletores espalhadas pelo mundo. Depois de um tempo, vendo mais próximas uma das outras, pandemias começaram a ser mais comuns, até chegar nos dias de hoje, em que com o mundo globalizado, um vírus consegue se espalhar por todos os continentes da Terra em menos de 3 meses e mudar a nossa vida completamente. Mas bora lá falar das 5 maiores pandemias dos últimos 2000 anos em ordem cronológica. Praga de Justiniano. A praga de Justiniano teve esse nome porque aconteceu no Império Bizantino durante o reinado do imperador Justiniano I, que teve a doença e viveu. Essa é justamente a pandemia que eu comecei o vídeo te contando. Ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou pela mordida de ratos infectados. A falta de higiene, de saneamento e o grande fluxo de pessoas de todo o mundo pela cidade de Constantinopla, maior metrópole do planeta da época, intensificou o espalhamento dessa bactéria, que matou mais de 30 milhões de pessoas entre os anos 541 e 750. Que é a peste negra, a segunda pandemia desse vídeo. A peste negra, ou peste bubônica, foi definitivamente a maior e pior pandemia da história. Ela matou mais ou menos 75 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. Isso mesmo, 75 milhões de pessoas mortas em 10 anos. É muita gente morrendo de uma mesma doença em tão pouco tempo. 40% da população da Europa morreu por causa da peste negra, o que gerou uma grande crise econômica durante os anos da peste. Depois que as bactérias infectam as pessoas, os linfonodos, principalmente os da axila e do pescoço, eles ficam inchados e escurecem. Foi essa característica bem específica de escurecer os linfonodos que fez com que essa doença fosse chamada de peste negra. A maioria das pessoas infectadas morriam em até 7 dias depois dos primeiros sintomas, porque naquela época não tinha ainda nenhum antibiótico, que é o remédio que mata a bactéria. Aliás, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, muito tempo depois. Olha essa imagem. Você já deve ter visto ela por aí, né? São os médicos da peste, pessoas que eram contratadas pelos governos para não só tratar os doentes, mas também contabilizar o número de mortos
e avisar sobre os focos da doença. Eles tinham essa máscara comprida porque na época acreditava que a peste era transmitida por maus ares, então esses médicos usavam essa máscara de bico com essências cheirosas na ponta para se protegerem da doença. Olha, vários outros surtos de peste bubônica aconteceram nos séculos seguintes, chegando a matar mais algumas dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. A peste bubônica, na verdade, nunca desapareceu. A gente continua convivendo com ela, só que agora a gente tem controle, a gente tem saneamento e limpeza urbana, que fez os casos diminuírem, e a gente tem antibiótico para tratar. Ainda bem que a gente aprendeu com essas e outras pandemias da importância do saneamento básico para evitar doenças, né? Depois de alguns anos de peste negra, a gente tem no ano de 1520 a pandemia de varíola. A varíola é causada por um vírus que é transmitido pelo ar e pelo contato entre as pessoas e que causa manchas avermelhadas e bolhas por todo o corpo. Já tem relatos de surto de varíola antes de 1520, mas a partir dessa data, a pandemia foi tão séria que 90% da população que vivia nas Américas foi morta depois da chegada dos europeus, que trouxeram o vírus para cá, destruindo impérios inteiros, como o Império Azteca. Como os americanos não tinham imunidade natural contra esse tipo de vírus, eles foram dizimados. A pandemia continuou durante muitos anos, matando 30% dos infectados e deixando sequelas graves nos sobreviventes. Até que no final do século XVIII, um médico conseguiu criar uma vacina da varíola, que foi inclusive a primeira vacina da humanidade. E essa história eu também já contei em um vídeo aqui no canal. Foi graças à vacina e a muito esforço ao redor do mundo que a varíola, depois de matar 56 milhões de pessoas, foi erradicada em 1979. Uma grande vitória da vacinação em massa. E a próxima pandemia que eu vou falar aconteceu em 1918, pouco mais de 100 anos atrás, e é a gripe espanhola. A gripe espanhola foi causada pelo vírus H1N1, que matou pelo menos 40 milhões de pessoas em 2 anos. Olha essas fotos aí que estão aparecendo na tela, são das pessoas durante a gripe espanhola. Percebeu a semelhança com os dias de hoje? E apesar de levar esse nome, ela não surgiu na Espanha. Em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, a Espanha foi um dos poucos países a se manterem neutros na guerra. Então por lá, os jornalistas tinham liberdade de noticiar o que estava acontecendo no mundo, enquanto que outros países ignoravam a pandemia nas notícias. Como só a Espanha noticiava a doença, as pessoas do mundo que liam os jornais espanhóis presumiram que o vírus tinha surgido lá. Mas até hoje não se sabe a origem do vírus. E olha só, naquela época também tinha fake news sobre a pandemia, porque falavam que ela era causada por um remédio produzido na Alemanha e fake news sobre prevenção, porque alguns falavam que comer chocolate 3 vezes por dia prevenia as pessoas de pegarem o vírus da gripe. Se fosse isso, estava fácil, né? Para você ver que negacionismo científico não é nada novo. Mas no final das contas, com bastante esforço coletivo, a gente aprendeu várias lições com a gripe espanhola. E entre elas, a de que a melhor saída para uma pandemia é o investimento em saúde pública. Ações governamentais como fechamento de comércios e acesso de doentes ao sistema de saúde gratuito é o que poupou vidas durante a gripe espanhola. Além disso, é claro, a divulgação de informações corretas sobre o uso de máscaras, evitar ambientes fechados e manter distanciamento social foi fundamental para evitar ainda mais mortes. E agora vamos para a quinta pandemia que eu vou falar hoje, que é uma das maiores da história da humanidade em número de mortes, que é uma que está acontecendo, e não é Covid, é a AIDS. A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que é transmitida através da relação sexual desprotegida em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, na transfusão de sangue contaminado ou de mãe para filho durante a gestação e a amamentação. E ela já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo desde 1981. É a quinta maior pandemia da história em número de mortes. E essa pandemia tem ensinado muitas coisas pra gente. O uso da camisinha para proteger de infecções sexualmente transmissíveis, o fim da prática de reutilizar seringas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Brasil são alguns exemplos de aprendizados da pandemia de AIDS. E o Brasil é reconhecido mundialmente como exemplo no combate ao HIV. O SUS presta um trabalho importantíssimo de prevenção e tratamento das pessoas infectadas. Quando a gente conhece a história do HIV no Brasil, dá orgulho de ser brasileiro, viu? E a gente inclusive fez um documentário incrível contando essa história. Eu vou deixar o link aí na descrição para você ir lá conferir depois. Agora que você sabe que o Brasil é exemplo no combate de uma das maiores pandemias da história, esse vídeo merece um joinha, não é? Bom, pessoal, nos últimos 2000 anos, a gente tem registros de pelo menos 20 pandemias, sendo que nos últimos 130 anos, a gente teve 10. Isso mostra que as pandemias estão ficando mais comuns e a gente precisa aprender com o passado para lidar com as pandemias que ainda vão vir. Para concluir, a história das pandemias nos ensina que o conhecimento e a ciência são nossas maiores armas contra doenças que podem mudar o curso da humanidade.
Aprender com o passado nos permite enfrentar o futuro com mais preparo e responsabilidade. Então, se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando temas como esse, não esquece de deixar o like, compartilhar com mais pessoas e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a levar informação de qualidade para mais gente. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.